Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 231, inciso 7º do citado Código. Como de costume, nós iniciamos a aula lendo o dispositivo legal, que estabelece que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, inciso 7º, a data de publicação. Quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Então, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Pessoal, de início, eu quero ressaltar para vocês que, embora esse inciso aqui, olha, ele só mencione a expressão intimação, veja que só menciona a intimação, diferente de outros incisos que falam de citação e intimação. O que acontece? Olha, é certo que, excepcionalmente, a lei permite também a citação pelo Diário da Justiça. Sim, exemplos. Quando, por exemplo, professor, que a lei permite uma citação pelo Diário da Justiça. Exemplo aqui 1. A citação em embargos de terceiro, no artigo 667, e também a citação na oposição, artigo 683. Veja, no que toca à citação em embargos de terceiro, que esse artigo 677, parágrafo 3º, diz que a citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Então, verifica que esse parágrafo 3º admite que a citação ocorra pelo Diário de Justiça quando o embargado tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Da mesma forma aqui, o artigo 683, parágrafo único, no que toca à citação na oposição, diz que, distribuída a oposição, por dependência, serão os opostos citados na pessoa de seus respectivos advogados, para contestar o pedido no prazo comum de 15 dias. Note aqui, então, que é possível uma citação pelo Diário de Justiça na pessoa dos respectivos advogados. Perfeito? Então, aqui dei dois exemplos para vocês para mostrar que, embora esse inciso aqui só tenha mencionado expressamente a intimação, também é possível que ocorra a citação. E aí a gente segue essa mesma lógica. Vamos lá. O que nós temos aqui? Temos, olha só, que esse inciso 7º, ele trata da intimação pelo Diário da Justiça. Qual Diário da Justiça? Tanto o impresso quanto o eletrônico. E eu já ressalto para vocês que eu até desconheço um local que ainda use o Diário de Justiça impresso no âmbito da Justiça. Mas nós, considerando aqui, que estamos aprendendo o conteúdo, nós precisamos saber as duas situações, porque eventualmente podemos ser questionados. Então, vamos aprender que há uma distinção, olha só, entre o diário impresso e o diário eletrônico, tá bom? Existe uma distinção. Qual que é a distinção? Vamos, então, primeiro pensar no Diário de Justiça impresso. No Diário de Justiça impresso, o dia da publicação é a data em que a intimação ou citação saiu no Diário de Justiça. Veja, então, pessoal, vamos imaginar aqui um exemplo bem simples, né? O pessoal está lá trabalhando, uma sexta-feira, dia útil, acessou o Diário de Justiça e o que constatou? Que saiu no Diário de Justiça impresso, numa sexta-feira, o quê? Uma publicação para ela. Nesse caso, veja que, vou até colocar de outra cor, a própria sexta-feira será o dia da publicação. A própria sexta-feira será o dia da publicação e, consequentemente, será também o dia do começo do prazo, porque o artigo 231, que estamos estudando agora, está dizendo que, olha só,
é o dia do começo do prazo, quando a data da publicação. Então, no Diário de Justiça impresso, no dia que saiu lá no diário impresso, esse dia é o dia da publicação e, consequentemente, também será o dia do começo do prazo. Lembrando a todos vocês que, na hora de contar, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento, conforme o artigo 224, caput do Código de Processo Civil, tá certo? Então, beleza, aprendeu aqui nesse caso, nesse slide, a contagem a partir do Diário de Justiça impresso. Mas eu ressaltei para vocês que há uma distinção entre o impresso e o eletrônico. O eletrônico, pessoal, é diferente, sabe por quê? Porque no eletrônico, nós temos que fazer uma distinção entre dia da publicação e dia da disponibilização. Isso nós estudamos quando estudamos aqui o artigo 224 do Código de Processo Civil. Eu vou até deixar num card para que vocês assistam a aula específica do 224, tá? Vou explicar aqui também, mas recomendo que vocês também vejam aquela aula específica do 224. Veja, pessoal, que no Diário de Justiça Eletrônico, o dia da publicação, ele é o quê? Ele é o primeiro dia útil seguinte à disponibilização. Olha só, o parágrafo 2º do 224 diz que considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Então, veja só, há uma distinção entre data da publicação e data da disponibilização. Data da disponibilização é o dia que saiu na internet. Agora, data da publicação é o primeiro dia útil seguinte ao dia que saiu da internet, tá bom? E o parágrafo 3º diz que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil seguinte ao quê? Ao dia da publicação. O primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Então, pessoal, veja que no diário eletrônico é diferente, porque o diário eletrônico, ele distingue do diário impresso, porque a lei expressamente nesse 224 previu aqui um dia também da disponibilização e diferenciou o dia da disponibilização do dia da publicação. Isso aí não existe no diário impresso, mas existe no diário eletrônico, tá bom? Vamos então, para fixar o conteúdo melhor, ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é de Diário de Justiça eletrônico, tá? Então, o primeiro é do Diário de Justiça eletrônico. Foi divulgado lá no Diário de Justiça eletrônico o quê? Uma intimação. A divulgação foi no dia 1/9, perfeito? E aí, o que acontece? Nós sabemos que a data da disponibilização foi o dia 1/9. Mas, conforme nós vimos no slide anterior, depois da data da disponibilização, considera-se como data da publicação o quê? O primeiro dia útil seguinte. Então, considera-se como data da publicação o dia 2. O dia 1 foi o dia da disponibilização, o dia 2 é o dia da publicação. E nós sabemos que, conforme esse artigo que estudamos hoje, o 231, inciso 7º, o que nós vimos aqui? Vimos que o dia do começo do prazo é o dia da publicação. Veja então, pessoal, que o nosso dia 2 é o dia da publicação e, portanto, ele é o dia do começo do prazo. Ocorre que, na hora de contar, nós sabemos que nós excluímos o dia do começo e incluímos o dia do vencimento. Portanto, o primeiro dia efetivo de contagem do prazo é o dia 3. O segundo dia efetivo de contagem do prazo é o dia 4. Pulo o sábado e domingo. Pulo também o dia 7, porque o dia 7 é feriado. O terceiro dia é o dia 8. Quarto dia é o dia 9. Quinto dia é o dia 10. Sexto dia, o dia 11. Pulo de novo o fim de semana, porque eu só conto dias úteis. Sétimo dia, dia 14. Oitavo dia, dia 15. Então, meu termo final foi dia 15. Veja, então, que eu tive aqui, nesse exemplo, o quê? Eu tive, primeiro, o dia da disponibilização, depois, o dia da
publicação, que é considerado aqui o primeiro dia útil seguinte, e depois, o que acontece? Eu excluo na hora de contar, eu excluo esse dia da publicação e começo efetivamente a contar do primeiro dia útil seguinte, só contando os dias úteis. Perfeito? Então, exemplo 1, bem simples. Vamos agora ao exemplo 2. O exemplo 2, ele é diferente porque ele versa sobre diário de justiça impresso. Perfeito? Diário de justiça impresso. E como nós vimos, no diário de justiça impresso não tem data da disponibilização, só tem data da publicação. Como eu ressaltei para vocês, é muito incomum ter um diário impresso hoje em dia, mas eventualmente precisamos conhecer como funciona, né? Vamos lá, o que está constando aqui? Consta que foi divulgado no diário impresso uma intimação, que dia? O dia 3, olha só. Então saiu no diário do dia 3 uma intimação, e a parte deve se manifestar em 5 dias. Veja, pessoal, que como não tem data da disponibilização, eu já sei de cara que o dia do começo do prazo é o dia em que ocorreu a publicação. E eu sei que não tem a distinção entre data de disponibilização e data da publicação. Portanto, o dia da publicação, ou seja, o meu dia 3, já é o meu dia do começo. E eu sei também, então, olha, o meu dia do começo é o dia 3. E eu sei também que na hora de contar, eu faço o quê? Eu excluo o dia do começo e incluo o dia do vencimento. Então, meu primeiro dia é o dia 4, depois pulo sábado e domingo, pulo também o feriado de 7 de setembro. Meu dia 2 é o 8, meu terceiro dia é o 9, meu quarto dia é o 10 e meu quinto e último dia do prazo é o dia 11, perfeito? E isso é diferente do Diário de Justiça Eletrônico. O Diário de Justiça Eletrônico, vimos no exemplo anterior, que é uma distinção, porque nele, primeiro disponibiliza na internet, aí eu considero publicado no dia útil seguinte ao dia da disponibilização e só começa a contar depois disso. Então veja que há uma diferença entre dia do começo do prazo no caso de Diário de Justiça Eletrônico e dia de começo do prazo no caso de Diário de Justiça impresso, tá? De novo, recomendo a vocês assistirem a aula do artigo 224, quando tratamos esse tema e outras questões ali afetas ao artigo 224, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que estejam gostando do curso e, se Deus quiser, nos vemos na próxima aula.